então, para a nossa próxima conferencista, que muito nos honra de estar aqui conosco, professora doutora Rosemary Costa Rosa Andrade Silva. É enfermeira, psicóloga, filósofa, professora titular da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da UF. É pós-doutora em filosofia, doutora em psicologia social e enfermagem. Também é professora de pós-graduação no programa de mestrado profissional de enfermagem assistencial, também do mestrado profissional MPES, de ensino em saúde, professora colaboradora do programa de pós-graduação da Universidade de Trujillo e da Universidade de Tumbes. É a nossa querida professora Rose Rosa, que muito nos alegra com a sua presença aqui, e vai nos ministrar hoje uma conferência chamada O Amor como a Lei Ética da Perfeição em Kant. Seja bem-vinda, professora Rose. Muito obrigada. Eu espero que todos estejam me escutando. Para nós é um prazer estarmos aqui nesse evento, dizer que o nosso coração se alegra muito com a proposta desse tema dentro de uma perspectiva acadêmica também, né? E isso é muito importante. Então, agora eu vou fazer esse compartilhamento de tela aqui com vocês. Então, vamos lá. O título da nossa conferência, como a professora Janaína colocou, é O Amor como Lei Ética da Perfeição em Kant. Lampejos para a Espiritualidade. Né? Meu nome é Rose, mais conhecida como professora Rose Rosa, e a nossa querida Janaína já nos identificou. Muito bem. Então, nas considerações iniciais daquilo que nós trouxemos hoje para vocês, para considerarmos, para fazermos uma breve reflexão, a gente está trazendo uma obra muito antiga, que é a obra do Immanuel Kant. Eu lembro que meu pai tinha um caderno de frases, e eu lembro que ele gostava muito de recitar as frases do Kant, né? Ele era cientista social e ele amava Kant. E eu passei também a considerar a obra do Kant, principalmente quando eu fui fazer o curso de filosofia. E aí, a gente já pode falar de antemão que a espiritualidade ela está ligada ao exercício do amor. Então, o amor é algo que eu preciso exercitar. Ele não é uma teoria, ele é, acima de tudo, dentro da concepção kantiana, uma atividade prática. E não apenas amor ao próximo, mas também a si mesmo. E, sobretudo, a Deus. Né? Então, o amor é como se ele tivesse 3 direções. Deus, o outro e nós mesmos. Né? E isso já, em certa medida, aponta para a cruz. Né? Porque tem o sentido do amor à transcendência, tem o sentido do amor a si mesmo e tem o sentido do amor ao entorno, ao meu próximo. Então, nós procuramos compreender como é que o Kant ele interpretou o mandamento ame seu próximo como a si mesmo. E assim, nós estamos procurando nos valer de reflexões derivadas dessa máxima que o Kant está trazendo novamente à tona, que é uma máxima que a gente encontra, sobretudo nos evangelhos, para aquilo que a gente está chamando de vida espiritual. E aí é importante dizer que a vida espiritual não é a vida religiosa. A vida espiritual é, sobretudo, aquilo que você está cultivando na relação com Deus, na relação com a transcendência. Então, nesse caso, analisa-se a primeira
primeira sessão da segunda parte, eu estou dando o endereço, né, da onde a gente pode encontrar, intitulada Do Dever de Amar. Então, do dever, ou seja, do lugar. Que lugar é esse? Né? É do dever de amar para com os outros homens. E isso aí é essa sessão que está lá dentro de um livro do Kant, que é A Metafísica dos Costumes, que é uma obra de 1797. E Kant, ele já está maduro, ele está com 73 anos, portanto, ele é um idoso, mas ele é altamente produtivo, ele falece aos 80 anos, e ele escreve, e escreve muito. Então, A Metafísica dos Costumes é uma obra fundamental para a compreensão do pensamento kantiano. Essa obra é de 1797, e nós estamos hoje, 14 de dezembro de 2021, falando dessa obra, e ela é atual, ela encerra o conjunto de obras que é dedicada à filosofia moral do Kant, permitindo uma visão sistemática dos seus escritos sobre política, sobre direito e sobre virtude, e a gente está aqui fazendo comentários acerca dessa obra, fazendo cotejos com o campo da saúde, cotejos com a filosofia, cotejos com a vida. Então, essa obra, ela é a forma final da filosofia prática do Kant. Muito bem. Então, o amor ao próximo, dentro do conjunto da obra do Kant, significa dever, né? Então, não é um sentimento de que, hoje eu acordei e estou a fim de amar. Amanhã não quero amar ninguém. Quero ter raiva de todo mundo. Não, não. Dentro do sistema do Kant, amar é mais do que um sentimento. Amar é dever. Leia-se por dever como decisão. Você precisa decidir-se a amar. Então, o Kant diz que amar a Deus significa praticar de bom grado seus mandamentos. E aí já tem um recadinho também para a gente. Não adianta fazer as coisas se não for de bom grado. Não adianta ser só um rito externo à vida da gente. Em matéria de amor, você precisa praticar as coisas de bom grado, né? Então, voltando para o texto do Kant, amar a Deus significa praticar de bom grado seus mandamentos. Porque Deus é aquele que ele olha para a ação, mas ele também está olhando para o coração. Então, amar o próximo significa, portanto, praticar de bom grado todos os deveres para com ele. Eu lembro sempre, né, que quando meu pai dava umas tarefas para a gente, que a gente não queria fazer, a gente jovem, adolescente, ele dizia, olha, se não for fazer de bom grado, não faça. Né? E aí, o amor ao próximo pode existir, mesmo que esse possa merecer pouco respeito. E, caramba, agora o Kant complicou, né? Agora o Kant está colocando a gente em crise. Por quê? Porque ele está dizendo para a gente que, na verdade, ainda que a pessoa não seja tão merecedora de amor, quando o amor é um dever, você ama, a despeito do objeto a ser amado. A despeito dele merecer ou não, você tomou a decisão de amar. E aí, ele continua dizendo, o mesmo acontece em relação ao respeito necessário devido a cada homem. Então, cada homem precisa de um respeito necessário, sem ter em conta poder ser ele julgado pouco digno de amor. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, olha, ali não é digno de amor, não. Mas aquele ali é. E o Kant está dizendo assim, olha só, elimina esse critério de julgamento, porque quando você ama, você se decidiu a amar. E aí eu digo uma coisa para vocês, a espiritualidade, ela está ligada efetivamente ao quanto você é capaz de amar, né?
E a expressão amor ao próximo aparece nesse ponto da Metafísica dos Costumes, que é esse livro, como um elemento do sistema kantiano relacionado ao conceito de dever. Amar é dever. Amar não é um sentimento, é dever. E é dever de amar. Tá? Então, é amor e respeito como princípios e grandes forças morais. Uma das maiores forças que podem existir no mundo, na vida, no campo da espiritualidade, é o amor. Tá? Mas só que o Kant, ele está agregando ao amor um outro elemento, que é o respeito. Vamos ver como é que ele pensa isso dentro do sistema moral dele. Então, enquanto o amor une os homens, o respeito, olha aí o elemento que vai trazer o equilíbrio, que vai trazer o aspecto dialético da existência. Vamos voltar. Enquanto o amor une os homens, o respeito garante a eles distância necessária para que o amor dure. Nossa, que loucura. O que o Kant está querendo dizer com isso? Que para que as coisas durem em matéria de amor, você tem que agregar ao amor também o respeito. O que é o respeito? É uma distância necessária para permitir que você não invada o outro. Olha que conceito interessante, né? Não adianta amar sem você respeitar. Não adianta dizer que respeita se você não ama. Então, os dois estão ali juntos, não tem como desagregar. Isso é princípio. Ambos os princípios, diz Kant, são grandes forças morais. Se você quer ser uma pessoa de força espiritual, ame pessoas, ame a si mesmo, ame a Deus, respeite as pessoas, respeite Deus, respeite a si mesmo. Não vá além dos seus limites. Isso é respeitar-se também. E é imperativo que nenhum deles, portanto, aniquile o outro. O amor não pode aniquilar o respeito não pode aniquilar o amor. Eles precisam de manter uma certa comunhão. Se isso acontece, seria para Kant o fim da moralidade humana. Para Kant, a moralidade humana acaba quando eu não consigo agregar amor a respeito. Kant diz assim, o amor não é, né? É uma descrição negativa, no sentido de negativo de dizer que o que a coisa não é. O amor não é, todavia, aqui entendido como sentimento. E amor, por incrível que pareça, amor não é sentimento, mas tem de ser concebido como máxima de benevolência, enquanto máxima prática. Não adianta. O amor está associado a uma prática de existência, a qual tem como consequência o quê? A beneficência. Não existe beneficência sem o amor. O amor é a base da beneficência. E aí, existem duas máximas dentro do pensamento do Kant. A máxima de beneficência e a máxima de restrição também, né? É aquela relação dialética que a gente estava explicando, que um não vive sem o outro. O princípio do amor recíproco deve ser concebido como uma máxima de beneficência. Olha só, o princípio do amor, está relacionado a uma máxima, que é a máxima da beneficência. Enquanto o princípio do respeito deve ser concebido como uma máxima de restrição da nossa autoestima, por via da dignidade, da humanidade na pessoa de outrem. Por conseguinte, distante, o respeito em sentido prático. Então, se a gente quer o sentido prático do amor, eu preciso associar esse princípio à beneficência e o princípio do respeito à restrição, à não invasão do território que é do outro.
ao praticar em relação a alguém o primeiro dever, que é o dever de amar, obrigo simultaneamente o outro, torno-me credor da sua gratidão. Né? Então, Kant está dizendo o seguinte, perdão, para aqueles que são amados, não é nem para quem ama, para quem é amado, o que você deve ao outro? A sua gratidão. Todas as vezes que você observa uma pessoa que não é grata, é porque ela não conhece o que é o amor. Porque quando a gente conhece o que é o amor, nós passamos a ser pessoas gratas. Com a observância do último dever, o dever de respeitar o próximo, obrigo-me unicamente a mim próprio, mantendo-me nos meus limites. Tem pessoas que não sabem se manter nos seus limites, elas precisam do outro. A gente tem uma história bíblica que mostra que um rei tinha tudo, era o rei Acabe, né? Só que ele ficava lá olhando a vinha do outro, né? Do vizinho dele, que era o Nabote. Ele ficava o tempo todo olhando a vinha do Nabote, porque ele queria o que não era dele. E quando a gente não aprendeu o caminho do amor a si mesmo, a Deus e ao outro, a gente quer aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence. Então, a gente, ao invés de passar a ter admiração pela prosperidade do outro, a gente passa para uma condição de inveja. Uma coisa é admirar. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você está tão bem, você falou tão bem, você está tão bem espiritualmente. A outra coisa é invejar isso. É querer ter. Não há problema em você querer ter. O problema é você querer que o outro não tenha, ou então você achar que você que merecia, aquela pessoa não. E aí a gente quer brincar de Deus. Então, com a observância do último dever, o dever de respeitar o próximo, obrigo-me unicamente a manter-me nos meus limites, para não retirar ao outro nada do valor que ele, como homem, tem direito em colocar em si mesmo. Então, cuidado para, na relação de amor, você não perder o respeito e invadir os limites da outra existência. Para Kant, a gente já vai terminar. O que é a filantropia? Né? É a benevolência ativa e a amizade aos homens. Então, a espiritualidade tem a ver com o quanto você consegue ser amigo. O amor para com os homens, o qual Kant denomina também filantropia, não é para o filósofo prussiano complacência. Filantropia não é complacência, não é você dar tudo para o outro, mas é o prático, constituindo-se na benevolência ativa, e refere-se, portanto, à máxima das ações, que é o amor. Então, aquele que encontra satisfação no bem-estar, né, naquela palavrinha, né, latina, nos solos, dos homens, na medida em que os considera simplesmente como tais, aquele que se considera afortunado, ou seja, ele está bem com ele mesmo. Né? Então, ele é uma pessoa que fica feliz com a satisfação do outro, com o bem-estar do outro, ele se considera uma pessoa afortunada. Poxa, mas ele não está com uma nota de dinheiro na carteira, mas ele está bem, ele se sente afortunado. Aquele que se sente bem, sobretudo com ele mesmo, não são com as circunstâncias. Quando tudo corre bem aos demais, porque tem gente que, quando vê que as pessoas estão bem, elas começam a se sentir mal. Né? Então, o Kant diz assim, quando tudo corre bem aos demais, quando você fica feliz com isso, então você é um amigo dos homens, você é um filantropo, em geral. Para o Kant, a máxima da benevolência, ou seja, o amor prático para com os homens, é um dever, não é sentimento,
é um dever de todos os homens para com os demais. Considerem-se ou não esses dignos de ser amados. Ah, não, ele não vai ser amado, não. Ah, aquele ali vai, aquele ali merece. É quando você entra nisso, você não consegue executar dever, você só é regido a sentimento, você não é regido a dever. E vida espiritual está ligada muito mais a dever do que a sentimento. E aí, considerem-se ou não esses dignos de ser amados, tal dever existe de acordo com a lei ética da perfeição. Qual é a lei ética? Se você quer ser amado, e se você quer amar, se você quer ser perfeito, você precisa amar. Então, a lei ética da perfeição é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso foi a frase capital do Cristo. E aí uma pergunta: queres ser perfeito? A resposta é: ama. Ou melhor, a resposta não. É a orientação. No Kant, o amor mútuo ou recíproco só faz sentido quando o próximo se torna um fim em si mesmo e não um meio dos meus fins. Tem pessoas que fazem dos outros meio para atingir os seus fins. Ou seja, faz as pessoas serem meramente descartáveis. Ah, agora eu estou precisando. Ah, então tá. Ah, não estou mais precisando. Bote de lado. Amor não é isso. O amor recíproco também me beneficia pela humanidade que também represento, mas não há amor quando olho apenas o que me beneficia. Isso aí o Kant traz. E a pessoa que não tem uma espiritualidade vazia é aquela que não olha só para o que lhe beneficia. Ela está olhando para o entorno, ela está olhando para o próximo. Então, segundo Kant, a benevolência no amor universal ao gênero humano é, pois, de certo, quanto à extensão, né, a maior. Né? Então, o amor é o que de maior existe, mas quanto ao grau, é a menor. Ou seja, traz esse aspecto da dialeticidade da existência. Amor, mas também respeito. O respeito traz restrição. O respeito traz uma coisa chamada limite. Não há amor sem limites. Não há limites verdadeiros e construtivos sem amor. Geralmente estamos interessados no bem-estar das pessoas mais próximas e mais ainda estamos interessados no nosso próprio bem-estar. Mas a boa nova é que a benevolência é aquela que vai pressupor menos interesse particular e mais interesse em relação ao outro. Cuidar de si é uma obrigação. Kant diz que cuidar de si mesmo faz parte dos deveres para consigo próprio. Você não vai conseguir amar se você não se amar também. O que equivale a não privar-se por avareza, né? Como se você fosse um escravo, do necessário para usufruir alegremente da vida. E também a não privar-se de desfrutar os prazeres da vida. Tem momentos que você precisa de prazer, você precisa de lazer, para você continuar tendo condição de amar. Olha só, que coisa interessante. Você precisa de se alimentar de amor para você ter condição de dar isso. Então, a gente não pode se privar também, né? Por causa de uma disciplina exagerada das suas inclinações naturais, mas de modo obsessivo. A gente não pode também fazer isso. Então, defende que o Kant ser benfeitor quer dizer ajudar, de acordo com as próprias disponibilidades. Né? Faça tudo perfeitamente, conforme te vier às mãos. Né? Então, outros homens em situação de carência, ser felizes, sem nada esperar em troca, é dever de qualquer homem. Tem gente que faz esperando em troca, mas você ama de verdade quando você não espera a volta disso. Quando a volta já é a ida. Portanto, a máxima do interesse comum, que recomenda a beneficência em relação aos outros necessitados, constitui um dever universal dos homens, para Kant. Então, em Kant, para se amar, é necessário superar uma coisa chamada egoísmo e partir para o altruísmo.
E as inclinações naturais também vão precisar ser superadas. E também compreender que o homem, ao próximo, se baseia em um princípio de igualdade. Kant vai defender que o amor é um dever a ser cumprido por uma máxima de beneficência. Ele elabora uma análise da relação entre amor e respeito. Bom, o que a gente traz para as considerações finais? O Kant associa, agora a gente já está fazendo uma revisão, o Kant associa o amor à beneficência com o poder de atração, né? Como um poder de atração. Então, o amor atrai, mas o respeito coloca limite e restrição, com repulsa. Como princípios ou máximas, o amor é sentido positivo, beneficência, ele é respeito e ele também é restrição, porque quando você ama, você dá limite. Como princípios, tornam-se deveres para com o próximo. É dever amar o próximo. Como deveres, eles vão se convergir. Amor e respeito. O amor e o respeito pelos outros, então, correspondem a uma ação positiva quando eles fazem dos fins dos outros meus fins também. E correspondem a uma ação negativa, quando eles não negam ao outro a sua moralidade. Eu não vou negar o outro a minha moralidade. Eu digo ação negativa no sentido de dizer o que a coisa não é. E sentido positivo no sentido de dizer o que a coisa é. É assim que a gente fala em filosofia. Então, no amor, eu forço o amado a corresponder moralmente a esse amor, ainda que ele não faça. Se você ama a outra pessoa, ela é obrigada a ser minimamente grato. Se ela não faz, é com ela, não é com você. Mas você o colocou numa condição de devedor. Toda pessoa que é objeto de amor, ela passa automaticamente para uma condição de devedora. Mas respeitando-o corretamente. Eu me forço a não retirar do outro o direito que ele possui de atribuir valor a si mesmo. Eu quero deixar uma mensagem com vocês, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Diz assim, o amor não, aí é sentido negativo, tá? O amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor, aí vem o sentido positivo, é o cumprimento da lei. Você quer andar na lei? Então, ande na lei do amor. Essas são algumas referências que nós trouxemos, a antropologia do Kant, a crítica da razão prática e a metafísica dos costumes. Kant faz 3 críticas, mas nós nos baseamos nessa. A minha gratidão, muito obrigada por esse dia e por essa tarde maravilhosa. Obrigada, professora Rose. Sempre é bom ouvi-la, suas palavras são sempre doces e trazem um refrigério para a nossa alma. Temos muitas mensagens aqui no chat do YouTube, parabenizando, falando sobre o amor que nós também entregamos a Ti por todas as suas palavras, por compartilhar o seu conhecimento conosco, por estar dividindo com a gente esse momento tão precioso. Me fez lembrar o mesmo texto em que citou que se eu não tivesse amor, nada seria. E é exatamente isso que nós estamos falando hoje. As mensagens vão ficar aqui gravadas, para depois dar uma olhadinha no carinho e no amor que todos temos por Ti,